Olá, meus amados, o meu bom dia, meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje, 9 de maio de 2025, sexta-feira, sextou. Deus te abençoe. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Nosso texto é Isaías capítulo 11, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir do seu ouvido, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Amém? Vamos aqui aprender com a palavra. Eu já lhe disse ontem que Isaías 11, do 1 ao 9, o profeta tem uma revelação do Messias futuro, de Jesus que viria, o Salvador que nasceria. E esses textos vão estar falando e apontando para Jesus, tá certo? Você já sabe que Jesus nasceu, já morreu, já ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Então a história está acontecendo porque Deus se revela na história. Vamos aqui aprender com o texto, versículo 3 do capítulo 11. O profeta faz a seguinte afirmação: deleitar-se-á no temor do Senhor. Ou seja, ele está dizendo que o Cristo, o Messias que viria e já veio, ele regozijaria no Senhor, se alegraria em Deus, teria prazer em Deus. Amém? Isso é o que o profeta... Isso é muito interessante, como é que Deus revelando a respeito do Messias, o profeta entendeu e já escreveu isso aqui 700 anos antes de Jesus nascer. Então, ele vai destacar que o prazer de Cristo é alegrar-se no Pai, no Deus Pai, no Criador de todas as coisas. E com temor é no sentido de obediência. Obediência a Deus. Cristo foi obediente até a morte na cruz. Paulo, quando escreve lá em Filipenses, capítulo 2, ele diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, então, esse temor no sentido de obediência. Cristo foi obediente, nos ensinando também a ser obediente a Deus Pai, através de Cristo, porque é a revelação de Deus. Amém? E o versículo vai dizer ainda assim: não julgará segundo a vista dos seus olhos. Olha, Cristo, que é Deus, ele não vai julgar segundo o que vê. Como o ser humano vê. Nós olhamos e às vezes julgamos alguém pela roupa, né? Se tiver ali uma roupa rasgada, é um maltrapilho, é um pobre, às vezes nem tanto, né? Aliás, quem usa roupa rasgada hoje está na moda. Aí você vê uma pessoa que está bem vestida, o cara é um verdadeiro canalha, ladrão, sem vergonha, como existe muitos, mas você julga pela aparência. Jesus não julga pela aparência, ele julga pela essência, pelo que crê, pela fé que Jesus olha e enxerga em cada um de nós seres humanos. Então, ele diz que não julgará segundo a vista dos seus olhos. É esse olho humano. Quando nós olhamos assim, vemos o camarada aí de paletó, né? Tem tanto cara de paletó ladrão, diga aí, começando pelas autoridades maiores desse país, né? Então, Jesus não julga segundo o que ele vê, mas assim, ele vai julgar segundo a condição da fé, da crença, a sua fé. Ele olha e diz aqui, ali tem um caboclo de fé. Amém? Caboclo aqui no Nordeste é um cabra macho da peste que come rapadura com feijão, certo? Então, Jesus não julga segundo o que ele vê, apenas o externo, como nós vemos apenas o externo, tá certo? E o versículo 3 diz ainda assim: nem repreenderá segundo o ouvir do seu ouvido. A gente escuta falar, né, de alguém, tal, esse é mentiroso, esse é verdadeiro, e a gente fica naquele conflito sem saber nem quem é, nem o que é. Mas Jesus, ele não julga pelo que ele ouve. Por quê? Porque Jesus, ele julga pelo que ele conhece, assim. Isso aqui significa que Cristo, como Deus, ele vai julgar não segundo os padrões humanos, mas segundo os padrões de Deus. Ele está ouvindo.
Às vezes, eu vou dizer aqui uma coisa assim, porque Deus ele olha diferente do ser humano, tá certo? De repente você fala uma bobagem aí, mas você não tem uma intenção tão maligna no seu coração. Falou porque estava exacerbado, estava zangado, estava irritado, coagido por alguma situação, e aí você fala uma bobagem, fala uma loucura, do tipo assim, tomara que se morra, mas dentro de você não tem uma integridade maligna de querer que o outro realmente morra. Falou pela indução, pela circunstância. Então, Jesus ele não fala ele não julga pelo que ele ouve, mas pelo que ele vê, porque ele é onisciente e ele está te vendo plenamente como você é. Amém? Ele sabe se está sendo verdadeiro ou não. Ele sabe se você está sendo falso ou não. Isso aqui é gracioso porque ele não julga segundo os padrões humanos, tá certo? Não é pelo que ele ouve, mas pelo que ele realmente conhece, porque ele nos conhece, conhece a mim e a você. Amém? Olha, deixa eu ler aqui, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47 e 48, que Jesus disse assim: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, a verdade que Jesus pregou. Ele disse, eu sou Deus, eu vim para morrer na cruz, quem crê em mim tem a vida eterna. Se você se arrepender, você terá seu perdão de pecados, se você crê em mim, tudo isso que Jesus vem ensinar. Então, Isaías ele compreendeu esse Cristo que viria para julgar, ou não viria para julgar. Jesus veio para salvar. O reino é espiritual. Ele vem para julgar na próxima, tá certo? Aí a vara come. Não vai ter mais cruz, não. Você tem que crer agora, tá certo? Na primeira vinda ele veio para salvar, querido. Você tem que entender isso. Aqui o profeta entendeu e essa profecia, naquele contexto, ele já aponta para o Messias que viria e ele já veio, tá certo? O versículo 4 diz assim: Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos. Olha, pobres, eu quero pensar no sentido de pobreza mesmo, de condição, porque Jesus é muito favorável aos pobres, aos necessitados. Ele, inclusive, ensina que quem tem condição ajude aos necessitados. Aqui no Brasil, o governo do amor faz roubar os necessitados, né? Tirando o dinheiro dos aposentados. Eu vou até ter que olhar meus contra-cheques ali para saber quanto ele está tirando de mim. Então, assim, aí não julga, mas julga com justiça. Primeira coisa, que Deus julga com justiça. Não é com a justiça dos homens, é com a justiça de Deus. E Deus não olha a aparência, ele olha a essência. Amém? Então isso é muito interessante, amado, entender. Ele vai dizer, decidirá com equidade a favor os pobres com justiça e a favor dos mansos da terra. Os pobres aqui, o profeta ele vai revelar essa coisa graciosa que Deus julga justamente. Amém? Por isso é que eu vou citar aqui só uma parábola que Jesus ensinou dos trabalhadores, tá certo? Está lá em Mateus capítulo 20, que ele manda uns trabalhar de manhã, outros meio-dia, outras 3 horas da tarde, e paga todo mundo igual. É porque a recompensa do reino é Deus que dá. Ele olha e dá. É ele que é o rei, tá certo? Isso é rapidamente só para você pensar, tá bom? Então, os pobres eu quero pensar como pobres mesmo, que têm necessidade de materiais, mas também, assim, os pobres de espírito, né? Não é o pobrezinho assim, só ser coitadinho, mas os pobres de espírito, como está lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, e os pobres de espíritos, eles serão bem-aventurados, porque é esses que dependem do Espírito de Deus, tá certo? Para entender, para viver, para compreender as coisas de Deus, tá bom? E vai também dizer, mas também julgará os mansos, ou seja, os mansos, amados, são os humildes. Não confunda mansidão com covardia.
Crente é manso, mas não é covarde. Por isso é que nós não nos escondemos, nós denunciamos o pecado, denunciamos o mal, denunciamos o mentiroso, o adúltero, o ladrão. Nós não temos raiva das pessoas, mas nós denunciamos o pecado. E o Brasil está governado por um sistema cleptocrata, ou seja, governo de ladrão. Não tenho medo de dizer não, porque é verdade. Não tenho raiva deles. A minha oração é que eles se convertam. Já pensou o Lula convertido com a lábia que ele tem, pregando o evangelho? Eita glória! Amém, querido? Então, assim, os mansos são os mansos mesmo, os humildes de coração. Jesus diz em Mateus 5,5 que os bem-aventurados são os mansos porque herdarão a terra. Assim, no sentido de herdar de Deus, ter a bênção de Deus, porque são os humildes de coração, são os que não procuram por confusão, não. E mansidão não é covardia, não, tá certo? Mansidão é ser manso no sentido de não estar brigando à toamente, mas fala a verdade concretamente de acordo com a Bíblia Sagrada, tá certo? E o texto no versículo 4 vai terminar dizendo assim: ferirá a terra com a verdade, com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Primeira coisa que eu vou dizer aqui, o perverso aqui é o Satanás, tá certo? Mas também o Satanás se manifesta em pessoas. Assim como o Espírito de Deus se manifesta em quem crê e nos conduz ao bem, à justiça, à equidade, ao equilíbrio, a procurar entender as coisas de Deus e vivenciá-las, ensiná-las e praticá-las, porque não adianta ensinar e não fazer, tá certo? Esse negócio de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona para crente, não. Crente tem que dizer, faça o que eu digo e faça o que eu falo, porque o que eu digo e eu faço e falo é o que eu faço também. Isso é vida de crente, tá certo? Então, ele vai dizer que ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Olha, aí no perverso a gente inclui também todos que não creem, porque quem não crê em Cristo está contra Cristo. É um perverso na visão de Deus, porque Deus é justo. Esse negócio de dizer que no final dá certo, dá mesmo. É uns para o céu e outros para o inferno. Tudo certo, show de bola. Agora dizer purgatório, não sei o que, faz 450 oração aí. Não, querido, é aqui. Você tem que ser justo, é aqui. Ser justo é viver, buscar viver, compreender essa fé. Quando você crê, você se torna justo diante de Deus. Quando você crê em Cristo, tá certo? Romanos 5 ensina isso claramente. Então o profeta, naquele contexto, ele diz, olha, com o sopro da sua boca ele vai destruir o perverso. O apóstolo Paulo, entendendo isso, olha, Cristo veio para salvar, isso é muito gracioso, tem que pensar, entender, buscar essas verdades. O apóstolo Paulo, compreendendo esse julgamento que Deus trará aí na sua vinda, ele vem para julgar, não vem mais para morrer. O apóstolo Paulo escreveu assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vou ler o 8, 9 e 10, diz assim: então será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação do Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Esse amor e a verdade é Cristo, é a manifestação do amor de Cristo, que morreu por você por amor, morreu pela humanidade por amor, e a verdade é a verdade que ele revela, que nós precisamos crer nele, como ele escreve lá em João 10, que diz que a verdade nos liberta, querido. Amém? Portanto, isso é muito gracioso, porque o profeta, ele entendeu que viria um que julgaria com equidade, e esse é Cristo. Ele veio, morreu como sacrifício, quem crê está justificado diante de Deus. Se morrer hoje, está justificado, vai ressuscitar eternamente. Agora, quem não crê, continua sem crer, que se deixa levar pelo engano do mal, porque quem faz o mal, querido, olhe, não se engane. Se você não tem Cristo, você pode agir por sua própria vontade, e aí você é um ignorante com relação à fé, precisa crer,
ou você pode agir pela influência do mal. E o perverso vai ser destruído com todos aqueles que o servem. Hoje, por isso é que você precisa se voltar para Cristo, amém? Assim, a graciosidade da palavra de Deus é que ela é revelada e ela se cumpre, tá certo? Naquele contexto, o Isaías está dizendo que viria um que julgaria o mundo com equidade. Esse já veio, já morreu para salvar os seres humanos. Amém? E você precisa crer nele hoje. Olha, Isaías é gracioso. O homem entendeu assim muito bem a vinda de Cristo, é tanto que ele é como se fosse o quinto evangelho, né? De tanta compreensão que ele teve da vinda do Messias. Amém? Olha, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram, outras são orientações históricas para a gente aprender e outras ainda haverão de se cumprir. Jesus disse lá em Marcos 13, 31, em Mateus 21, 24, 35 e em Lucas 21, 33, esses três textos eles afirmam a mesma coisa. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Hoje é sexta, um bom dia para crer em Cristo. Procura uma igreja evangélica de verdade, tá certo? Não vai procurar se quer ganhar só dinheiro com as coisas de Jesus, não. Procure uma que pregue Cristo Salvador e Senhor. Deus te abençoe, tenha uma boa sexta e o Senhor te guarde em nome de Jesus. Amém.